Boa noite. Vamos pôr o nome aqui embaixo. Vamos publicar o nome aqui e fixar esse comentário. Boa noite a todos. Opa, quase que uma tempestade aqui. Hoje eu vou falar sobre o programa Ideal de Emagrecimento. Vamos lá, eu vou mandar o convite para algumas pessoas para que elas possam assistir. E antes de mais nada, boa noite a todo mundo. Peguem aí, me ajude a mandar para o máximo de pessoas possível, que hoje vai ser um assunto bem interessante, um assunto bem legal. E vamos continuar aqui nosso evento, nosso pequeno congresso, que é um congresso sobre emagrecimento saudável. E dentro desse congresso de emagrecimento saudável, pronto, mandei para uma galera. Mandem os aviãozinhos aí, me ajuda. Vamos falar sobre o programa Ideal de Emagrecimento. Antes de mais nada, acho que grande parte aqui das pessoas já me conhecem. Eu sou o Dr. Luciano Tarelho e hoje não tenho entrevistado, hoje sou eu que vou falar, hoje eu vou contar um pouquinho da experiência de um programa que foi premiado. A gente combinou de começar às 20 horas, então eu não posso começar antes, mas nesse programa premiado que eu vou falar hoje, eu vou contar por que algumas pessoas emagrecem, a grande questão que existe, o grande risco, os riscos que existem no processo de emagrecimento, algumas coisas que o pessoal deixa de ver, a grande questão da estrutura muscular e o emagrecimento. Claro que mais para frente a gente vai ter aí um especialista para falar sobre a parte de atividade física. Vamos falar um pouquinho sobre por que alguns programas falham. Então eu vou pedir para vocês, mandem aviãozinhos, convidem mais pessoas, porque estamos com um quórum muito baixo, pouca gente aqui para assistir. Tá? Então, se puderem chamar mais pessoas, isso vai dar um up aqui no processo de... Vamos lá, eu estou mandando já aviãozinho para uma galera. Me ajudem a mandar aviãozinhos aí, gente. Vamos chamar pessoas. Vamos chamar pessoas aí para falar sobre esse processo de emagrecimento. Nossa, tô mandando um monte de aviãozinho. Tô mandando até para quem não devia mandar, Agora que eu tô vendo. E semana que vem, vocês não têm noção, semana que vem eu vou trazer um especialista muito legal. Uma pessoa para falar sobre estratégias avançadas de emagrecimento. Na semana que vem. Eu consegui convidar um mega especialista, aí, uma pessoa fora da curva, uma pessoa completamente fora da curva, e ele deve vir falar semana que vem. Bom, vamos começar como de rotina e de praxe. Nós começamos no horário, somos diretos, é uma live para ser direta. Boa noite, Mônica. É uma live para ser direta, pontual, em meia hora, falar um pouquinho sobre esse programa Ideal de Emagrecimento. Pessoal, quem são meus pacientes já ouviram algumas dessas histórias. Quem não então tenha um pouco de paciência, porque tem algumas pessoas aqui que não são e eles precisam entender. Tá? Então, o nosso corpo, nós temos 3 reações químicas que geram grande parte das doenças do corpo. Dessas reações químicas nós temos a inflamação, a glicação e a oxidação. Tá? A oxidação gerando doenças como um infarto, alguns tipos de derrame, alguns tipos de câncer. A inflamação gerando todos os ites da medicina, as doenças neurodegenerativas são criadas pela inflamação no corpo. E a glicação, que gera as alterações do metabolismo hepático, entre eles
alterações do colesterol. E nós temos também aí as alterações dentro da glicação, nós temos as alterações ligadas ao diabetes. Então, basicamente, essas 3 reações químicas geram todas as doenças. E você já deve ter ouvido falar que quem ganha peso tem um risco maior de diabetes, glicação. Quem tem, hoje, quem tem um IMC maior, um IMC aumentado mais do que 25, tem 22 tipos de câncer de risco. Sejam bem-vindos, boa noite. Então, tem 22 tipos de câncer a mais de risco. Então, inflamação. E faltou, falei da glicação, falei da inflamação e faltou da oxidação. E quem tem obesidade também tem um risco maior, por exemplo, de um AVC ou um infarto. Você já ouviu falar disso. Então você pode perceber que obesidade, ela leva as 3 reações químicas ao máximo e ela faz com que as pessoas tenham esses riscos todos aumentados. Por isso que obesidade é tratado sim como doença, tá? Não é preconceito, nada disso, mas ela leva essas 3 reações químicas e essas 3 reações químicas levam a doenças. Então é necessário que você entenda que tratar a obesidade e sobrepeso, não só obesidade, tá? Se você tem aquela barriguinha e tudo mais, hoje eu até estava conversando com uma paciente e ela tem uma alteração hormonal que levava a barriguinha, você percebe que isso tudo, sim, ele gera um risco maior. Bom, 2% do PIB brasileiro, ele serve para tratar a obesidade. Então nós temos aí um risco biológico, um risco à saúde, e nós temos também na questão da obesidade um gasto excessivo no sistema público. E se você for contar em desfechos, por exemplo, uma perda de 15%, apenas 15% do peso para quem está em sobrepeso ou obeso, leva a uma remissão de 86% do risco de se tornar diabético. Olha só o efeito que isso tem. E isso, às vezes, protela há 6 anos o risco de ser diabético. Isso em estudos científicos comprovados. A perda de 5% do peso, só 5%, melhora a hipertensão, melhora o excesso de glicemia. 10% para mulheres que têm ovário policístico, diminui o risco de ovário policístico. 15% leva a uma cura da esteatose hepática na maioria dos casos. Tá? Eu costumo usar muito ácido alfa-lipóico também, né? Para essa questão. E a perda de mais de 15% muitas vezes leva a uma reversão do diabetes. Então, tratar a obesidade, ele se torna fundamental. Fundamental. É muito comum as pessoas não perceberem alguns sinais de que elas já estão tendo problemas ligados à obesidade. Um deles é a acantose. Sabe aquela marca escura que fica na região do pescoço? Aquela marca escura, na maioria das vezes, as pessoas acham que aquilo é da pessoa, ela é mais escura naquela região. Não, aquilo se chama acantose. Aquilo é uma resistência à insulina. É um passo para se tornar diabético. E para a pessoa ser considerada, para que mude no cérebro dela o set point do peso, para que você tenha seu peso regulado, seu set point completamente mudado, são 5 anos. Então você tem que ficar 5 anos num peso para o seu cérebro considerar aquele peso como seu. Não é um processo fácil. E a maioria das pessoas, elas emagrecem e ganham peso de novo. E alguns estudos mostram que se você perde peso com uma dieta restritiva, o que acontece? Se você perder peso com dieta restritiva, você perde músculo em conjunto. Há uma perda muscular, às vezes, superior a 15%. Mas quando você recupera o peso, você recupera mais gordura do que músculo. Então, o processo de tratar o peso, o processo de tratar o sobrepeso e a obesidade,
ele não considera apenas uma única forma de você tratar. Você tratar a obesidade, ela não é apenas você, e sobrepeso, né? Ela não é apenas você tratar com uma dieta. Existem coisas, o que leva ao aumento de peso são um tripé: biológico, psíquico e social. Biológico, você pode ter uma causa genética. Se você é filho de pais obesos, você já tem uma propensão à obesidade. Se você foi uma criança obesa, você tem uma propensão à obesidade. Causas infecciosas, alguns tipos de vírus que você pega na infância, ele pode te levar ao risco de se tornar obeso no futuro. Olha que coisa incrível. Causas de alimentação, que as pessoas acham, a pessoa é obesa porque é gulosa. Balela. A pessoa come mais por ser obesa. E não é a obesa que torna ela... não é comer mais que leva à obesidade. É a obesidade que leva a pessoa a comer mais, em muitos dos casos. Por causa da regulação da resistência à leptina. E isso faz a pessoa acabar comendo mais. Existem causas hormonais no emagrecimento. Então, se você emagrece e fica aquela pochetezinha no abdômen, é muito provável que tenha uma causa hormonal. Se você ganhou peso depois de uma gestação e não conseguiu perder, é muito provável que tenha uma causa hormonal aí. Então é muito importante você ter essa noção e colher esses exames. Atividade física leva à perda de peso? Sim, mas ela serve muito para você manter o peso. E uma coisa que pouco se fala, aliás, que começou a ganhar muito conhecimento no mundo atual, é a microbiota intestinal. As bactérias que você tem no intestino podem te levar a ganhar ou perder peso. Olha que coisa incrível. E é bem interessante você realmente começar um tratamento com a microbiota intestinal. Os meus pacientes, eles estão acostumados. A primeira coisa que eu faço é tratar o intestino. Por que você trata o intestino? Existem várias formas de você tratar o ganho de peso. Existe com alimentos, você pode dar remédios, você pode dar suplementos, você pode fazer o injetável, por exemplo, que é uma forma muito mais avançada. Mas nada disso vai substituir você absorver bem o alimento. Porque você ganha peso muitas vezes pela fome, por uma fome chamada fome emocional. E aí vem uma outra causa de ganho de peso, que é a causa psíquica. A fome emocional, ela pode vir do estresse, ela pode vir da questão da autoimagem, né? Ontem a gente falou sobre as armadilhas do cérebro no processo de você ganhar peso. Pode vir de fatores emocionais como ansiedade, que é o mais comum, ou até mesmo alteração do sono, que vai ser nossa palestra de daqui a pouco com uma pessoa que é um mega especialista em nutrologia. E quando eu falo da causa psíquica, ganhando peso, gerando a fome emocional, ela é muito conhecida, mas existe uma fome que é chamada fome celular. A fome celular, você não acorda num dia para o outro e fala assim, nossa, estou sentindo que eu preciso de zinco no meu corpo. Eu vou comer alimentos que tenham zinco, ou estou com falta de selênio, vou comer castanha. Você não tem isso. Você simplesmente tem fome. E hoje, falar em uma pessoa que ela só come comida e tem uma nutrição saudável, isso está virando praticamente um mito. É um mito você falar que você tem uma nutrição saudável só com alimento. Se a gente considerar que o solo ele sofre um rodízio muito grande do solo hoje em dia, às vezes roda 4 vezes. Você tem adubo que torna a folha muito mais cheia de água. Você tem agrotóxicos que diminui a absorção de alguns nutrientes pela planta. Então a gente não tem hoje uma alimentação saudável. Então a fome celular ela tem que ser considerada. Mas eu falei de causas biológicas, falei de causas psíquicas. E qual seria a terceira causa para você ganhar peso? Causas sociais. O ambiente em que você mora, o ambiente das pessoas que convivem contigo, as amizades, isso tudo faz você ganhar peso ou não. Às vezes a forma de você comer, tá? Existe uma coisa que chama crononutrição,
você tem que comer mais calorias pela manhã e ir diminuindo ao longo do dia, a ponto de à noite ser a alimentação com a menor caloria que você tem. Você tem a questão de você comer rápido, isso também gera um ganho de peso. O clima, quanto mais calor é o clima, mais peso você ganha. Então as pessoas acabam ganhando peso, por exemplo, no verão. Tá? E a gente que mora abaixo da linha do Equador, por isso que você tem uma quantidade de pessoas que ganham muito peso. E a própria forma, a dieta que você tem de cunho social, digamos assim, a dieta com a qual você se acostumou, mas aí olhando do ponto de vista social, ela também leva ao ganho de peso. Então quando você vai tratar a obesidade, quando você vai tratar um sobrepeso, você tem que olhar para isso tudo. Você tem que olhar para causas que são causas biológicas, psíquicas e sociais. Hoje, quando a pessoa vai fazer um tratamento do peso, por que o programa que eu montei ele foi premiado? Ele foi premiado dentre 5 mil programas, 5 mil competidores, porque o programa ele aborda a causa biológica, psíquica e social. Tá? Eu não sei se tem paciente meu aí, se tiver paciente meu, coloca eu aí, só para eu saber. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no tratamento da obesidade é desinflamar aquela pessoa para diminuir o risco dela. E eu uso às vezes uma dieta, que é uma dieta de fora do país. E associado a isso, eu procuro matar as bactérias ruins do intestino. A Fábia é fiel. Fábia, depois coloca aí quanto que você já perdeu de peso. E eu procuro matar as bactérias ruins do intestino. Às vezes, tratar as bactérias do intestino, isso pode levar, ao longo do tempo, 9 meses. Às vezes tem gente que trata por 9 meses essas bactérias do intestino. Então, numa primeira fase de um programa de emagrecimento, eu tenho que abordar a dieta? Sim. Tenho que desinflamar a pessoa? Sim. Tenho que matar as bactérias ruins do intestino? Sim. Nossa, Fábia, foram 23 quilos. Que legal. Olha que legal, gente, isso que é bom. Tenho às vezes Olha o Francisco. Francisco também perdeu peso. Tenho que tratar a parte psíquica. Eu uso muito a programação neurolinguística. Tá? Eu uso o serviço da Sil, mas eu também trabalho a questão de programação neurolinguística. Isso tem que ser uma etapa inicial. Eu não posso só tratar o ponto de vista biológico, eu tenho que tratar o psíquico. E aí eu entro na nutrição celular. Porque assim, se eu faço uma dieta no começo, que é uma dieta que diminui muito, é uma dieta que é menos calórica, é mais restritiva, eu tenho que depois disso nutrir as células daquela pessoa. E aí eu uso mecanismos para melhorar a nutrição celular. Nessa fase, é muito comum a gente usar, às vezes, injetável. David, eu tenho bastante aluno seu, né? Tem uma aluna sua que foi demais, né? O emagrecimento dela, ela até me assustou, sabia? Eu olhei, assim, o Instagram dela, eu falei assim, meu Deus, não reconheci a paciente. O Francisco foi 6 quilos em um mês. Tá? A média normal, deu uma pausa aqui, a média normal é de 500 gramas a 1 quilo, né, de perda. Também utilizamos muito a parte de neurociência, mini hábitos. Por que mini hábitos? Porque para você emagrecer é muito importante você aumentar a taxa do seu metabolismo. E para aumentar a taxa do metabolismo é musculação. Exercício aeróbico, ele emagrece? Emagrece. Só que o exercício aeróbico, ele não mantém você magro. Olha os jogadores de futebol que param depois de um tempo de treinar. Quase todos eles ganham peso. Dá uma olhada na taxa do metabolismo deles. Não aumentou tanto. Só durante o treino. Ele tinha não o metabolismo aumentado, mas a atividade aumentada. Agora, quando você fala de musculação, não. Musculação, você mantém o metabolismo alto. Então, nessa fase, às vezes, eu uso muito mini hábitos para a pessoa fazer musculação. Por quê? Porque, gente, fazer atividade física não é legal.
Eu dava aula no LABEX, no Laboratório do Exercício, e os próprios atletas, eles não gostavam de atividade física. O atleta não gosta de atividade física. O que o atleta gosta é de subir no pódio. Ele tem uma meta fixa na mente. E é isso que você tem que ter no processo de emagrecimento. Tá? E também, no final, você tem que utilizar de algumas dietas que são dietas que levam à saúde da pessoa. Muito comum a gente utilizar no final ou uma dieta ligada à dieta do Mediterrâneo, que emagrece, ou Okinawa, que emagrece. São coisas que provocam o emagrecimento. Tá? Também, assim como o jejum intermitente, coisas que também geram emagrecimento. Então, o emagrecimento ele surgiu para mim de uma forma muito estranha. Né? Eu também já estava acima do peso, e quando uma técnica de enfermagem me perguntou, doutor, o que eu faço para emagrecer? E eu sempre fui acostumado com aquele negócio que todo médico é acostumado, de falar assim, fecha a boca e corre. Fecha a boca e faz exercício. Só que, gente, olha pra mim. Você sabia que menos de 3% das pessoas têm sucesso assim? Fechando a boca e fazendo atividade física? Menos de 3% das pessoas. Então isso não funciona. Não funciona. Foi quando eu resolvi pesquisar. E pesquisando eu cheguei a 4 padrões alimentares. As pessoas chamam de dieta, mas eu chamo de padrão alimentar. Alguns temporários e outros que são permanentes e que geram a perda de peso e a saúde, inclusive. E cheguei a algumas condutas que levam ao processo de emagrecimento. E essas condutas que envolvem a parte psíquica e a parte social, ela gera perda de peso. Eu tenho uma paciente que trabalha com buffet. Toda semana ela tem que comer no buffet. Ela tem que sentar com o cliente dela e tem que comer. Eu tenho que adaptar meu programa de emagrecimento à vida dela. Eu tenho que falar para ela, olha, larga a tua profissão para você emagrecer. Não, isso não funciona. O que nós temos que fazer, nós profissionais de saúde, é adaptar a nossa realidade ao que o paciente precisa. E às vezes envolve sim usar um ou outro medicamento. Medicamentos, eles não são ruins, mas eles são muletas. Tá? Eu ouço muito médico falando, obesidade é doença como uma hipertensão, e você vai usar remédio para o resto da vida. Eu sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que algumas pessoas talvez venham a precisar de remédio por um longo tempo, às vezes até por 5 anos. Mas eu não acredito que a pessoa vai precisar para o resto da vida. Tá? Não é o que eu realmente tenho dentro de mim. Eu acredito que o medicamento ele tem que ser uma muleta para você atingir um objetivo e a partir dali retirar esses medicamentos. E eu uso medicamentos sim. Hoje até eu recebi um feedback de uma paciente que ela falou assim, nossa doutor, eu não estou sentindo fome nenhuma com esse medicamento, eu estou me forçando a comer. E as pessoas que nos meus pacientes estão acostumados com isso. Eu sempre entro com 1/3 da dose, e eu entro durante o período de 1 mês. Por que eu só entro com 1/3 da dose e só por 1 mês? Boa noite, Vivi. Por que eu só entro com isso? Porque se o paciente tiver algum efeito colateral, ele vai abandonar aquele remédio e ele não tem que gastar tanto. Então eu não prescrevo para 3 meses. Mas dá mais trabalho, depois de 1 mês você tem que prescrever de novo para esse paciente. Vai ficar gravado sim. Tem um canal no YouTube que eu vou passar essa semana todos os vídeos para lá também. Chama Nutrologia para Todos, tá? Depois entra lá que você vai ficar gravado lá. E eu acho que eu vou gravar aqui também, no Instagram. Mas o Instagram é mais difícil achar, né? As lives. Então a paciente hoje, ela me falou, eu tô sem fome nenhuma. E ela estava com 1/3 da dose. Olha que coisa incrível. Então por isso que você tem que realmente entrar com uma dose menor. E essa dose menor, você tem que observar como que o paciente vai responder. Uma pessoa não responde igual a outra. Num processo de tratamento, num tratamento médico, você tem que ter noção que existem 2 especialistas. Você tem um médico que entende da doença, daquilo do que está tratando, mas você tem um paciente que entende do corpo dele. E o médico nunca deve ignorar o que o paciente fala.
Ah, mas doutor, muita gente procura emagrecimento, é muito comum hoje, a pessoa ir no consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu queria emagrecer, porque eu tenho uma amiga que fez injetável com o senhor e emagreceu muito. E as pessoas pensam no injetável como no milagre. Injetável não é milagre, tá? Injetável nada mais é que uma forma de você repor rapidamente vitaminas para equilibrar o corpo humano e devolver ao corpo a forma que ele tem que ter. É isso que é um injetável. Se em vez de eu tomar complexo B, por exemplo, por boca, que só absorve 39%, eu vou tomar na veia. Ao invés de eu tomar coenzima Q10, que só absorve 3%, eu vou tomar no músculo. É isso, o injetável é isso, só. Tá? Ah, ele vai acabar com a fome celular. Sim, ótimo. Para fome celular é ótimo. Quando o paciente está muito inflamado na bioimpedância, eu já proponho injetável logo de cara. Mas por quê? Porque o médico ele tem que dar opções para o paciente. Ah, e se eu posso tratar sem injetável? Claro que pode. Vai demorar muito mais, mas pode. Tá? E você tem que ter noção do seguinte, muitas vezes eu uso o injetável porque quando você ganha peso dentro do tecido gorduroso, preste atenção, isso é muito importante. Isso é muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vou dar de informação agora. Dentro do tecido gorduroso, você acumula alumínio, você acumula várias substâncias tóxicas. Então, dentro do tecido gorduroso, sempre tem muitas substâncias tóxicas. Você emagrecer rápido demais, você libera essas substâncias no corpo. E às vezes você acaba utilizando do injetável para limpar, para quelar essas substâncias. Então é muito comum a gente fazer isso. E no processo de emagrecimento, você tem que aliar a realidade do desejo do paciente. Eu tenho pacientes que chegam e falam assim, eu desejo ter esse peso. A hora que você vai calcular, é um IMC de 18. Aí você fala assim, poxa, a pessoa vai ficar muito abaixo. E muito abaixo também é ruim, nós precisamos de tecido gorduroso. Tem muitas pessoas que vêm e falam assim, doutor, eu vim fazer um programa de emagrecimento porque a minha amiga passou contigo e foram 15 quilos em 2 meses. Aí você vai ver a taxa metabólica da pessoa é muito alta. É um homem forte que tem muito tecido gorduroso. Eu não vou fazer emagrecimento com ele. Eu chego e falo assim, olha, seu caso não é de emagrecimento. Seu caso é literalmente da gente queimar essa gordura, melhorar o contorno muscular através da musculatura, para que quando você chegar no verão, você tirar a camiseta e o pessoal olhar e falar assim, nossa, uau, que legal, está com o corpo muito em forma. E você se sentir bem sem camiseta numa praia. Entende? Então, às vezes a pessoa não é para emagrecer, às vezes ela é para melhorar o contorno muscular. E isso a gente tem que ter noção. E tem gente que chega e fala assim, nossa, eu quero perder 10 quilos esse mês. O processo de emagrecimento ele tem que ser saudável. É possível perder 10 quilos no mês? É extremamente possível. Tem medicamentos que fazem isso, gente. É saudável? Não. Se você estiver inflamado, tudo bem, concordo, dá para você perder esse peso de forma saudável. Mas na maioria das vezes não. É saudável até 4 a 6 quilos no mês, isso é saudável. Mais do que isso, já passa a não ser saudável, já passa a ser uma coisa não natural. E assim, seu cérebro, ele não vai ter aquele set point de acreditar que aquele é teu peso. A pessoa não se vê bem com aquele peso, porque foi rápido demais. Tenta pegar uma foto sua na infância, tenta pegar uma foto hoje. Você olha a foto da infância e você se reconhece. Só que quando você olha a foto de hoje, você compara, você fala assim, nossa, como eu mudei. Eu não percebi que eu mudei. Então essa mudança ela tem que ser dessa forma, para que teu cérebro também tenha essa mudança dentro dele. Mude esse set point. E dentro do processo de emagrecimento, a gente tem que dar muitas dicas. E que é uma dica legal para você emagrecer, que é uma dica bem interessante de emagrecer, que pouca gente fala. Se você quer emagrecer, tire tudo que é de plástico que você utiliza na comida. Se você aquece a comida no negócio de plástico, tira. Se você usa garrafa plástica para beber água na academia, tira. Por quê? Porque o BPA que é liberado, ele impede o processo de emagrecimento e impede o ganho muscular por diminuir a mTOR.
que é uma enzima que causa isso. Então, num processo de emagrecimento, a gente tem que fazer essas dicas. Tá? Gente, tentei falar aqui meio que voando. Tudo que a gente pensa, tudo que existe na ciência, da forma correta para você emagrecer. Tentei resumir em 30 minutos. Às vezes, o que uma consulta demora 1 hora. Tá? O paciente hoje, quando entra no consultório, ele não sai com menos de 1 hora. Por quê? Porque você vai tirar várias medidas, você vai colher história, você vai entender qual é a causa do ganho de peso, para onde você vai começar, com qual remédio você vai começar, às vezes para ajudar dentro do processo de emagrecimento. Então, nesse processo de emagrecimento tem muitas coisas que podem mudar, entendeu? E isso tudo, legal, Eliane, bom saber que esclareceu. Isso tudo são cuidados que você tem que ter. Então, emagrecer não é simplesmente chegar, pegar uma dieta que você viu na internet e começar a emagrecer, porque você vai emagrecer, mas muitas vezes vai se intoxicar. Por que você vai se intoxicar? Porque vai liberar um monte de alumínio que existia no tecido gorduroso. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? A melhor forma de emagrecer é assim, acompanhado, fazer todos os exames. Eu brinco com meus pacientes que eu falo assim, você já doou sangue? Não. Então você vai doar pela primeira vez, porque o que eu peço é um tanto de exames. E qualquer dúvida, fica meu direct à disposição. Se você está acima do peso, se você fez várias dietas, se você tem dúvida sobre um medicamento ou outro que prescreveram para você, eu não me importo em responder, as pessoas me conhecem, vocês vão ouvir minha voz para perceber que sou eu mesmo que respondo. Pode mandar um direct e eu vou responder para vocês. E agora, nós vamos dar aquela pausa, uma pausa de 10 minutos, né? E às 8h40 vai vir um especialista. Gente, quem me conhece, quem trabalha comigo me conhece bem, que eu sou um cara de poucas admirações. Eu tenho uma dificuldade enorme quando fala assim, Luciano, quem que você admira, tal. Eu tenho lá meus ídolos, né, no mundo dos negócios, como o Steve Jobs, eu tenho o meu ídolo no mundo religioso, como o Dalai Lama. Eu tenho meus ídolos, sim, mas é muito raro eu ter essa questão de ficar tietando pessoas. Mas a pessoa que vocês vão conhecer daqui 10 minutinhos é uma pessoa que ganhou minha admiração muito rápido, é um cara extremamente profissional. E ele vai falar sobre sono e emagrecimento. Nós começamos a próxima live, então, às 8h40. Dá um tempinho, vai beber sua água e volta aqui que daqui a pouquinho teremos uma live bem legal para você. Até mais!